Olá, abundantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Oração de Davi. Cartas às 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2 e 3. No segundo e terceiro capítulo do livro de Apocalipse, encontramos um chamado à reflexão e à exortação direcionada às igrejas da Ásia Menor. Neste capítulo, o apóstolo João, sob a inspiração divina, nos leva a um cenário de análise profunda das condições espirituais e morais dessas igrejas, que nada mais eram do que comunidades cristãs do primeiro século. Cada uma das 7 igrejas é examinada à luz das mensagens recebidas de Jesus Cristo, que se apresenta como o Senhor soberano, aquele que conhece todas as coisas e está preocupado com o estado da sua igreja. As palavras de Cristo para essas igrejas são tanto de elogio quanto de repreensão, advertência e promessa, servindo como um guia espiritual atemporal para toda a comunidade de fé, incluindo eu e você, que nos consideramos cristãos e aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Neste capítulo, encontraremos desafios, advertências e encorajamentos diretos para cada igreja, bem como promessas de recompensas para aqueles que permanecerem fiéis. É uma chamada à reflexão, à renovação espiritual e à restauração da relação entre Deus e sua igreja. Portanto, convido a todos a explorar comigo a leitura das cartas às 7 igrejas, Apocalipse capítulo 2 e 3, com os corações abertos e mentes receptivas, pois as mensagens destinadas a essas igrejas podem nos tocar e guiar em nosso próprio caminho de fé. Que este capítulo seja uma fonte de inspiração e orientação para cada um de nós, à medida que buscamos viver uma vida cristã autêntica e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Deixe aí no comentário com qual dessas igrejas você se identifica. Eleve agora os seus pensamentos a Deus neste momento e faça comigo uma oração para Deus nos guiar por essa leitura. Querido e amado Deus, Senhor de toda sabedoria e entendimento, estamos humildemente diante de Ti em busca de Tua direção e sabedoria, enquanto nos preparamos para mergulhar na leitura do segundo e do terceiro capítulo do livro de Apocalipse. Reconheço, Senhor, que Tu és a luz que ilumina o caminho da nossa compreensão espiritual e o guia para a verdade. Neste momento, peço que à medida que eu leia e medite sobre essas mensagens destinadas às 7 igrejas, Tuas palavras possam ser como lâmpadas para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Dá-me discernimento para compreender as repreensões, elogios, os desafios e as promessas que Tu tens para cada uma dessas igrejas. Que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e Guia, esteja comigo e dentro de mim, revelando-me as profundezas da Tua Palavra e conduzindo-me à explicação prática dessas verdades em minha própria vida. Ajuda-me a enxergar os paralelos entre as situações das igrejas da Ásia Menor e as circunstâncias da igreja de hoje. Senhor, que a leitura destes capítulos seja mais do que um vídeo para o canal. Antes sim, uma experiência transformadora que fortaleça minha fé e me leve a uma comunhão mais profunda contigo, Senhor. Que eu possa ser sensível às Tuas exortações e promessas, e que a minha resposta seja de obediência e amor. Oro para que Tua Palavra se torne um guia para a minha vida diária, um farol que ilumina as decisões que devo tomar e as atitudes que devo adotar. E acima de tudo, peço que Tua graça e misericórdia me acompanhem
enquanto busco aplicar as lições desses capítulos de Apocalipse em minha jornada de fé. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora à leitura dos capítulos 2 e 3. Fiquem comigo. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus. E tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são. E descobriste que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti. Por que deixaste o teu primeiro amor? Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei o teu candelabro do teu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaístas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e agora está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, inscrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhante à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras,
e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou Ele, que sonda os rins e os corações, e eu darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Mas aquilo que vós tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. E ele as governará com cetro de ferro. Com os vasos do olheiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, pessoal, este foi o capítulo 2. Vamos agora ao capítulo 3. Ainda falta ainda exortação e advertência a algumas igrejas. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome, de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Porque eu achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aleluia. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que horas eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra.
Eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o príncipe da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, que não és nem frio e nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Venha sem demora, meu Senhor. É isso aí, abundantes. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo seja capaz de trazer algo novo em sua vida. Assista mais de uma vez. Estude. Acompanhe com a sua Bíblia. Permita que a palavra de Deus penetre em seu coração. Os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse apresentam as mensagens de Jesus Cristo para as 7 igrejas específicas na Ásia Menor. Cada mensagem segue um padrão, incluindo uma saudação, uma avaliação das ações e condições da igreja, que na verdade eram comunidades, conforme eu já disse, no início do vídeo. Não era uma igreja física como nós temos hoje. Essas igrejas eram comunidades cristãs. Então, como eu ia dizendo, cada mensagem ela segue um padrão, que inclui uma saudação, uma avaliação das condições, das ações e das condições dessa igreja, elogios ou repreensões, desafios, promessas e frequentemente uma exortação para aqueles que têm ouvidos para ouvir, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final dessas mensagens, há um apelo constante para aqueles que vencerem, prometendo recompensas e bênçãos espirituais. Essa ênfase em aqueles que vencerem indica que o caminho da fé pode ser desafiador. Pode ser, não, ele é. Mas as recompensas, elas são eternas. Então nós podemos tirar algumas conclusões importantes destes 2 capítulos. Avaliação e correção. As mensagens de Cristo refletem a importância da avaliação honesta e da correção dentro das comunidades cristãs, das correções que nós podemos fazer dentro de nós mesmos. Ele elogia o que é bom e repreende o que está errado. Isso nos ensina a importância da autoavaliação e do arrependimento, e eventualmente um pedido de perdão.
tem também as promessas e recompensas, né? As mensagens contêm promessas significativas para aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, como a árvore da vida, o maná escondido, a autoridade sobre as nações. Essas promessas lembram a nós crentes e cristãos que há uma recompensa eterna para a fidelidade. Tem também, em várias mensagens as advertências. Cristo adverte sobre as consequências da tolerância ao pecado e da apostasia. Ele chama as igrejas ao arrependimento, lembrando-as de que o julgamento divino é iminente. O desafio da perseverança, a ênfase em aqueles que vencerem, destaca o desafio contínuo da fé. Os cristãos são encorajados a perseverar, independente das dificuldades que enfrentem. Em resumo, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse oferecem uma visão valiosa sobre a dinâmica das primeiras comunidades cristãs e transmitem princípios atemporais para a vida dos crentes, para a minha vida e a sua. Eles nos lembram da importância da fidelidade, do arrependimento e da esperança em meio às tribulações, com a promessa de recompensas eternas para aqueles que permanecerem firmes na fé. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe grandemente as suas vidas. Fiquem com Deus.